Oi pessoal, serão mais uma vez bem-vindos à nossa videoaula do curso de inspeção de equipamentos, certo? Nós estamos dando início aqui à nossa nona videoaula do curso de desenho técnico industrial, certo? E vamos começar aqui a falar de cotagem de elementos, né? Sobre as cotas cabíveis aos elementos componentes do desenho, certo? Então, como todos sabem, meu nome é Rafael e sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, nos modelos e peças com elementos, além de indicar as cotas básicas, é necessário indicar também as cotas de tamanho e de localização dos elementos, certo? Saber o posicionamento deles, bem como suas dimensões. As cotas de tamanho referem-se às medidas do elemento necessárias à execução da peça. E as cotas de localização indicam o quê? A posição do elemento na peça ou a posição do elemento em relação a outro, tomado como referência. Ou seja, a localização, por exemplo, de um furo. Ele está localizado em que posição da chapa, em que local da chapa, né? Essas são as cotas, quem determina isso, essas coordenadas são as cotas de localização. Vamos lá, cotagem de rebaixo. Esse modelo tem um elemento, o rebaixo. Para cotar o rebaixo, necessitamos de duas cotas, a do comprimento e a da profundidade do rebaixo ou altura, né, do rebaixo, que é esse trecho aqui. A vista onde essas duas cotas são melhor representadas é na vista frontal, certo? Quando nós vimos daqui para cá. Não há necessidade de repetir essa cota para completar a ideia do tamanho do rebaixo, pois o mesmo possui a mesma largura da peça. Então, no caso, ele quer dizer o quê? Você não precisa representar o mesmo valor nas três vistas diferentes, certo? Nesse exemplo, não há necessidade de marcar cotas de localização do rebaixo, porque a posição desse elemento está determinada pelos limites da própria peça, certo? Então, temos aqui a vista frontal, ó. Você já tem aqui, ó, a altura do rebaixo, né? Que foi 9 milímetros, se for em milímetros a escala, né? E a largura do rebaixo, que foi 36 milímetros. Então você não tem necessidade de fazer representação semelhante aqui na vista lateral e nem na vista superior de forma alguma. Cotagem de rasgos. Esse modelo tem um rasgo central passante transversal. E para executar a peça, além das medidas básicas, precisamos das medidas do tamanho do rasgo. Certo? Para isso, duas cotas são necessárias para dimensionar esse rasgo. A cota do comprimento, certo? Do rasgo e da altura do rasgo, né? Ou da profundidade, seja como for. O rasgo atravessa completamente a peça no sentido transversal, certo? Longitudinal, transversal, certo? A largura do rasgo, portanto, coincide com o quê? Com a largura da peça. Então, se você representá-la na vista lateral esquerda, por exemplo, você não vai precisar representar a mesma medida na vista superior, certo? Cotagem de furo. Note que o furo não é centralizado. Então, nesse caso, além das cotas que indicam o quê? O tamanho do furo, vamos precisar de quem? Das cotas de localização. A vista onde o furo aparece, com maior clareza, é a vista frontal, naturalmente, certo? E esta será, portanto, a vista escolhida para a cotagem do elemento. Vamos lá, o tamanho do furo é determinado por duas cotas, né? Normais, de altura e comprimento, certo? Ambos com 16 milímetros, então sabemos que é um furo quadrado. Veja como estas cotas aparecem dispostas na vista frontal. Temos aqui a vista frontal, ó, certo? Agora, para facilitar a localização, temos o quê? Que utilizar as cotas de localização. De que forma? Para facilitar a execução da peça, a localização do furo deve ser determinada a partir do quê? Do centro dele, certo? E duas cotas de localização são necessárias para determinar a sua localização a partir do centro em relação ao comprimento e a outra cota para determinar a sua posição a partir do centro em relação à sua altura. Perceba, ó, em relação ao seu comprimento, em relação à sua altura, sempre partindo do que? Do ponto central. Então, a partir daqui, eu sei que temos aqui uma totalidade de 8 mais 8, que são 16, e 8 mais 8, que também são 16. Posicionados aí, então o seu furo é localizado e dimensionado da forma correta na sua vista frontal. Veja como fica o desenho técnico do modelo com furo quadrado passante com as cotas básicas e as cotas de tamanho e localização do elemento. Temos aqui, ó, a cota aqui para a altura, certo? A cota da dimensão, né, do dimensionamento do seu furo quadrático,
assim como as cotas de localização dos mesmos. Aí aqui na vista superior, ó, temos somente a determinação do quê? Do comprimento total da sua peça. E na vista lateral esquerda, nós temos aqui a determinação da sua largura, né? Simplesmente, sem a determinação de mais nenhuma característica do furo, por exemplo, que está representado pela linha tracejada. Em alguns casos, a cotagem da peça pode ser feita por meio das cotas de tamanho ou das cotas de localização. Vamos ver um exemplo. Certo, temos aqui a peça com rebaixo, certo? Temos aqui, ó, a cota de tamanho, né, juntamente com as cotas de localização, ó. Aqui tem uma forma: 18 seu comprimento por 7 de altura, certo? E aqui nós temos o que? Simplesmente a determinação da altura da peça, já contando com rebaixo, certo? E aqui sem o rebaixo. E a outra determinação, que é total da vista superior 28, certo? E você deduz aqui desse elevado 10. Então nós sabemos que aqui é 18 e aqui é 7, assim como as determinações aqui, certo? Então, por essas duas coordenadas, você pode determinar aí, né, por meio matemático, as dimensões do seu rebaixo, né? No desenho da esquerda, o rebaixo aparece dimensionado diretamente, e no desenho da direita aparece dimensionado indiretamente, ou seja, pela diferença dos valores numéricos das cotas. Bom, cotagem de peças com mais de um elemento. Quando a peça apresenta mais de um elemento, duas situações são possíveis. Os elementos são iguais ou os elementos são diferentes. No primeiro caso, não é necessário cotar todos os elementos. Quando a peça tem elementos diferentes, todos devem ser adequadamente cotados de modo a possibilitar sua execução. Analise o modelo apresentado a seguir. Trata-se de um modelo prismático simétrico com dois rebaixos laterais. Certo? Os rebaixos são definidos com a retirada de dois prismas retangulares. Aqui. É a nossa peça com dois rebaixos, né, iguais. Certo? E uma vez que o modelo é simétrico, duas cotas são suficientes para dimensionar o rebaixo: a do comprimento e a da altura, né, ou profundidade, chame como quiser. Lembrando que somente como os rebaixos são simétricos, ó, ou seja, eles têm a mesma profundidade, largura ou altura, né, você só precisa representar em um rebaixo, o outro fica dispensado a representação, certo? E aqui, para completar o dimensionamento do modelo, basta indicar as cotas básicas, que é de comprimento, altura e largura. Vejamos aqui como ficou, ó. A altura total representada na vista lateral, que é de 32 milímetros. A sua largura, né, de 16, e seu comprimento total, que é 50. Agora vamos ver a cotagem, sistema de cotagem, né, por modelo para uma peça com dois rebaixos de profundidades diferentes. Temos aqui, ó, uma peça que tem um rebaixo mais profundo que o outro, certo? Então, nesse caso aqui, não muda o seguinte: você vai precisar de cota de comprimento e de profundidade ou altura para determinar, sendo que no outro caso você só precisava representar em uma dos dois rebaixos, porque eles eram iguais. Nesse caso não, nesse caso você vai ter que representar este rebaixo com as dimensões e este rebaixo com as respectivas dimensões, certo? Aqui, ó, fica a dimensão final, as cotagens finais nas vistas, levando em consideração aqui, ó, marcação individual dos rebaixos diferentes, por serem diferentes. Cotagem de peças com elementos angulares. Outro esquema de cota, novidade aí pra gente. No desenho técnico, os chanfros podem ser cotados de duas maneiras: por cotas lineares e por cotas lineares e angulares, certo? Diferentes. Só linear e linear e angular. Cotas lineares são aquelas que você viu até aqui, né? Que se referem às medidas de extensão exatas, diretas. E cotas angulares são aquelas que indicam medidas de aberturas de ângulo, ou seja, aquela medidazinha que contém a abertura do ângulo, né? Contagem de um chanfro apenas por cotas lineares. Tem aqui um chanfro, né? Você determinou ele. A altura do chanfro em relação ao ponto base aqui, 8 milímetros. E a distância do início ao final dessa projeção aqui são 12. Certo? Então, a partir daqui, você faria de uma certa forma um Pitágoras, né? E você determinaria dessa forma
o valor, né, desse tamanho do chanfro. Certo? A vista onde o chanfro aparece cotado, nesse caso aqui é a nossa vista frontal, e as cotas indicam 8 e 12. Certo? No caso, a largura do chanfro vai coincidir com a largura da peça, naturalmente, né? A cotagem completa fica, né, no desenho aqui como se segue, ó. Cotagem do chanfro, cotagem da altura da peça fica aqui, ó, que é 20, certo? E aqui do seu comprimento, que é 36, certo? A outra forma de cotagem do chanfro é utilizando as cotas lineares e angulares. Nesse exemplo, os dois chanfros são diferentes, portanto, para cada um deles deve ser cotado separadamente. Então, nós temos que a altura do chanfro aqui, ó, é 7, certo? Porém, ele está executado a um ângulo de 25 graus, bem como esse chanfro aqui, certo? Ele possui um comprimento de 8 milímetros e foi projetado a partir dessa reta aqui a um ângulo de 30 graus, certo? Bom, falemos agora de escalas. Antes de representar objetos, modelos, peças, etc., deve-se estudar o seu tamanho real. Isso é importante, senhores. Tamanho real é a grandeza que as coisas têm na realidade. Existem coisas que podem ser representadas no papel em tamanho real e existem objetos, peças, animais, etc., que não podem ser representados em seu tamanho real. Para resolver tais problemas é necessário reduzir ou ampliar as representações desses objetos. Manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa é possível através da representação em escala, certo? O que é escala? Escala é uma forma de representação que mantém as proporções das medidas lineares do objeto representado, ou seja, em fatores de proporção. Em desenho técnico, a escala indica a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Pode ser menor ou maior. A escala permite representar no papel peças de qualquer tamanho real, seja ela muito grande ou seja ela muito pequena. Nos desenhos em escala, as medidas lineares do objeto real ou são mantidas ou então são aumentadas ou reduzidas proporcionalmente. As dimensões angulares do objeto permanecem inalteradas. Nas representações em escala, as formas dos objetos reais são mantidas, certo? Temos aqui, ó, 3 quadrados, certo? Cada quadrado desse aqui na figura A possui 2 U's, né, de tamanho. Esse aqui, ó, feito uma escala menor, que possui no caso o quê? No total 1/4 do tamanho, né? Apenas 1 U para a altura e 1 U para o comprimento. E nesse aqui, que é em relação à figura A, 4 vezes maior, né? Temos aqui 4U de altura por 4U de comprimento. Mas note que as 3 figuras apresentam medidas dos lados proporcionais em ângulos iguais, certo? Então podemos dizer que as figuras B e C estão representadas em escala em relação à figura A. Assim como a figura A, C pode ser uma escala de B e C pode ser uma escala de AB, certo? Existem 3 tipos de escalas: a escala natural, que é a escala real do objeto na sua medida real, escala de redução e escala de ampliação, certo? Escala de redução para peças maiores do que o que foi desenhado e escala de ampliação para peças menores do que o desenho representativo. Desenho técnico em escala. Antes do desenho técnico rigoroso é feito um esboço cotado quase sempre à mão livre. O esboço cotado serve de base para o desenho rigoroso. Ele contém todas as cotas da peça bem definidas e legíveis, mantendo a forma da peça e as proporções aproximadas das medidas, mesmo que ele não represente com exatidão dimensional as reais medidas da peça. No desenho técnico rigoroso, existe a preocupação com o tamanho exato da representação. O desenho técnico rigoroso deve ser feito em escala e esta escala deve vir indicada no desenho, certo? Aqui, ó, escala natural. Escala natural é aquela em que o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. Certo? Essa aqui é uma peça que está em tamanho real, certo? Ela possui 105 milímetros, diâmetro de 12, é uma peça cilíndrica, né? Com essa ponta aqui, com essa ponta chanfrada, fazendo um ângulo de 60 graus em relação à normal aqui. E aqui, ó, escala de 1:1. Então, essa escala é uma escala natural, em tamanho real.
A indicação da escala do desenho é feita pela abreviatura da palavra escala, né, que é o ESC, seguida de dois numerais separados por 2 pontos. O numeral à esquerda dos 2 pontos representa as medidas do desenho técnico, e o numeral à direita dos 2 pontos representa as medidas reais da peça. Na indicação da escala natural, os 2 numerais são sempre iguais. Isso porque o tamanho do desenho técnico é igual ao tamanho real da peça. A relação entre o tamanho do desenho e o tamanho do objeto é de 1 para 1. Lê-se 1 por 1. Certo? Escala de redução. Escala de redução é aquela em que o tamanho do desenho técnico é menor que o tamanho real da peça. Certo? Temos aqui, ó, escala de 1 para 20, né? Ou seja, para cada 1 milímetro representado aqui, a peça real possui 20, né? No caso, essa peça aqui é 20 vezes menor, né, do que a peça original. Bom, as medidas desse desenho são 20 vezes menores que as medidas correspondentes ao rodeio do vagão original, né, real no caso. A indicação da escala de redução também vem junto do desenho técnico. Na indicação da escala de redução, o numeral à esquerda dos 2 pontos é sempre 1, e o numeral à direita é sempre maior que 1. Do desenho acima, o objeto foi representado na escala de 1 para 20, que seria 1 por 20, ou 1 para 20, tanto faz. Ou seja, mais uma vez, para cada 1 milímetro representado aqui, certo? Nós temos 20 milímetros reais de peça, ou seja, essa peça aqui, ela está 20 vezes menor do que a peça original, certo? A peça original, no caso, seria 20 vezes maior que isso. E temos também o contrário, que é a escala de ampliação. É aquela em que o tamanho da peça do desenho técnico é de fato maior do que o tamanho real da peça, né? Isso aqui é para aquelas peças minúsculas que, se fossem ser representadas em tamanho natural ou real, chamando como quiser, ficaria de difícil percepção dos seus detalhes, né, para melhor análise. As dimensões desse desenho são 2 vezes maiores que as dimensões correspondentes da agulha de injeção real. Ou seja, esse desenho foi feito na escala de 2 por 1 ou 2 para 1, tanto faz. Nesse caso, o numeral da esquerda representa as medidas do desenho técnico e é maior que 1. O numeral da direita é sempre 1 e representa as medidas reais da peça. Ou seja, para cada 2 milímetros representados aqui, certo? O A representa somente 1 milímetro real da peça, certo? No caso, esse desenho aqui, ele é 2 vezes maior, né, do que a peça original. Temos aqui as escalas recomendadas, né? Nas escalas de ampliação e de redução, os lugares ocupados pelo numeral 2 podem ser ocupados por outros numerais, mas a escolha da escala a ser empregada no desenho técnico não é arbitrária, ou seja, você não pode fazer 24 por 1 necessariamente. Você tem escalas certas, né? As escalas recomendadas aqui, ó, inicialmente, ó, escala de 1 para 1, que é a natural, escala de ampliação, que seria 2 para 1, que é um exemplo, né, as principais. E a escala de redução, que já é o contrário, 1 para 2, certo? Escala de ampliação, você tem aqui, ó, 5 para 1, 2 para 1, 20 para 1, 50 para 1, 10 por 1, na escala natural, sempre somente de 1 para 1, né, que é a dimensão real da peça. E a escala de redução, que é essa aqui, ó, de 1 para 2 até 1 para 10.000, certo? Quando se trata de uma peça muito grande, certo? Vamos supor que você quer representar um carro em uma folha 4, você faz uma escala de 1 para 10.000, certo? Temos aqui, ó, cotagem de ângulos em diferentes escalas. O desenho da esquerda está representado em escala natural, de 1 para 1, e o desenho da direita em escala de redução 1 para 2. As cotas que indicam a medida do ângulo 90 graus aparecem nos 2 desenhos, ó. Que aqui é 90 graus e aqui, embora esteja menor a abertura, né, continua tendo a mesma angulação de 90 graus, certo? Além das cotas que indicam a medida do ângulo permanecerem as mesmas, nesse caso a abertura do ângulo também não muda, certo? As 2 peças são semelhantes, porém as medidas lineares da peça da direita são 2 vezes menor que a medida da peça da esquerda, né? Porque o desenho está em escala de redução. Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa 9ª videoaula, certo? Sendo que essa nossa 9ª videoaula tratou de um tema importantíssimo, né, para a gente, que é a escala, certo?
muito, principalmente na área industrial, a maioria, praticamente 100% dos desenhos que nós iremos estudar e analisar, eles estão em escalas de redução. Afinal de contas, na maioria dos casos, nós tratamos com equipamentos de grande porte. Então é importante saber identificar, saber trabalhar com essas escalas e produzir desenhos em escalas também, certo? Bom, no mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.